Análise agora neste Now à meia-noite com o analista comportamental Rui Mergulhão Mendes. Boa noite e bem-vindo. Bom, mais um frente a frente entre os candidatos presidenciais. Desta vez destacaríamos aqui o papel de Gouveia Melo, que teve um comportamento diferente daquilo que temos visto nas últimas vezes. Tem sido hábito. Eu acho que aqui os ciclos das sondagens são sempre são um barómetro muito grande daquilo que vai acontecendo dentro dos debates e às vezes descaracteriza um bocadinho aquilo que são as comunicações de base de cada candidato e ainda traz um pouco daquilo que são as tentativas, às vezes também até de manipulação de alguma informação face a essas mesmas sondagens. Tivemos recentemente Marcos Mendes em terceiro, tivemos Gouveia Melo já em quinto, aparece agora Marcos Mendes em primeiro, com António José Seguro em segundo, Gouveia Melo mais atrás. E acho que para ele era imperativo, para ele, Gouveia Melo, era imperativo fazer um bocadinho aqui, o virar a mesa neste debate, tendo em vista que poderia estar a perder aqui algum eleitorado. E foi, de facto, com uma estratégia de comunicação assertiva, vamos ver isto depois aqui com alguns dos momentos, que tentou, de facto, ao fim e ao cabo, subverter essas mesmas tendências. Eu acho que Marcos Mendes aparece aqui condicionado com tudo aquilo que tinha acontecido recentemente, inclusive no debate anterior, entre Coutrinho Figueiredo e André Ventura, onde tiveram parte do debate inicial a falar da transparência, do lobby, só destinado a Marcos Mendes, e acho que estes últimos momentos o enfraqueceram relativamente a isto. Se por um lado chegavam aqui em posições um pouco antagónicas, até porque Marcos Mendes deveria vir mais confiante por estar nestas sondagens mais à frente, acho que tem sombrada toda esta questão. A estratégia de Gouveia Melo assentava muito numa tentativa de o encostar às cordas, passa aqui a expressão, de que vamos falar sobre isto e vamos manter o diálogo sobre isto. Prepararam-se os dois candidatos, acho que se preparou menos o moderador, que deixou que o debate chegasse quase aos 20 minutos de tempo de utilização entre as duas partes, sem que tivessem falado de mais nada, praticamente num diálogo direto um com o outro, sobre o tema do lobby, sobre o tema da Abreu, o posicionamento de Marcos Mendes, a quem ele tinha faturado, o que faturou, e acho que esta tentativa direta de Gouveia Melo de condicionar esta estratégia de comunicação saiu-lhe bem. Acho que Marcos Mendes teve muito mais tempo numa defesa, a tentar sair, a tentar esquivar-se um pouco destes mesmos ataques, sem algum sucesso. Uma coisa fica certa, o priming está feito, a tentativa de deixar a informação junto do eleitorado foi conseguida, porque se já vinha condicionado atrás, quer do debate anterior, não estando presente, quer da comunicação social, o tempo todo que foi aqui entregue relativamente a esse tópico, reforçou, e acho que a estratégia de Gouveia Melo teve sucesso nesse mesmo propósito, e acho que isso condicionou e teve muita dificuldade em sair deste ponto Marcos Mendes. Podemos, se quiser, passar aqui às questões que fomos destacando. Vamos analisar agora este debate ao pormenor com momentos isolados e começaríamos pelo um primeiro momento de Luís Marcos Mendes. Minha mão está aqui e não está escondida. Um exemplo em concreto. Um exemplo em concreto no exercício da advocacia ou noutra área em que eu tive uma ligação entre política e negócio, eu que há 18 anos estou fora. Concretize. Um exemplo. Foi recorrente Marcos Mendes pedir que lhe fosse dado um exemplo em concreto. E vamos ver. Quando Gouveia Melo se prepara bem para estes tópicos, também se deveria preparar em trazer em concreto alguma questão que pudesse ser, olha, está aqui, este foi um ponto, e não conseguiu. Marcos Mendes várias vezes lhe pediu, dê-me, por favor, um exemplo concreto. Eu não peço dois, só peço que me dê um exemplo onde é que isto aconteceu e porque é que o senhor me está aqui a tentar, ao fim e ao cabo, condicionar com esta sua estratégia de comunicação, quando não me consegue evidenciar. Não é a primeira vez que o Gouveia Melo também tenta este tipo de comunicação e que, quando nós não a concretizamos, deixando de ficar só a dúvida, a questão pode ficar menos bem esclarecida. Inclusive, mais adiante, e acho que é um dos momentos também que temos, Marcos Mendes diz: eu também tenho informação relativamente a si, também o senhor também sabe que não recolhe todas as simpatias dentro da Marinha, e eu, para o vir confrontar, terei que ver com casos concretos e, como não os tenho, são só suspeições, não o faço. Tentar desvalorizar aqui um bocadinho todo este ataque que tinha sido feito e tentar tirar aqui algum proveito, tentar sair aqui um bocadinho deste registro que não estava a ser favorável de todo para ele. Há aqui também um segundo momento onde a questão da transparência é abordada. Vamos ouvir. É assim, ninguém
tem um monopólio da transparência. O senhor pode ser transparente e eu também sou. Ninguém tem um monopólio da seriedade. O senhor pode ser sério e eu também sou. É um momento que lá está, se lhe é trazida a ele a questão da seriedade, se lhe é trazida a ele a questão de ser uma pessoa reta, Marcos Mendes tenta desvalorizar esse sentido, dizendo que isto não é uma característica única de uma pessoa que pode ele ser, não tem o monopólio, é o termo utilizado por ele, não tem o monopólio da transparência, não tem o monopólio da assertividade, não tem o monopólio da razoabilidade, várias vezes enaltecido nesse sentido, ao fim e ao cabo tentando dizer que se existe de um lado, também pode existir do meu lado e não é por estar vinculado a esse acontecimento que eu deixo de estar. E aí também uma boa tentativa aqui de Marcos Mendes de tentar sair daquele registro onde estava de facto apertado. E agora aqui também um momento onde tentam passar à frente um assunto. O senhor já pediu desculpa, está tudo certo, passemos à frente. Agora... Esta é uma questão e aqui Marcos Mendes aqui devia ter capitalizado melhor este tema. Já houve outras alturas com outros candidatos que o Gouveia Mel teve que pedir desculpa, já pediu desculpa a António José Seguro, já pediu desculpa a André Ventura, aqui pediu desculpa. Inclusive, Marcos Mendes tem um momento em que diz: o senhor já pediu desculpa, podemos passar à frente. O querer passar à frente porquê? Porque o tema não lhe é favorável e então eu quero sair daqui, vamos lá tocar aqui outro assunto e realça assim, peça desculpa sim, porque isso que o senhor me disse é gravíssimo, voltando a enaltecer a necessidade do pedir desculpa. Acho que aqui se tivesse mais tranquilo do ponto de vista emocional, menos pressionado do ponto de vista cognitivo, a estar só na reação e não na capacidade de ser também argumentativo, teria trazido mais consistência aqui ao seu debate se tivesse utilizado este pedido de desculpa no sentido de que o senhor não está preparado e aqui poderia ele passar um pouco ao ataque nesse sentido e dizer: o senhor está-me a pedir desculpa porque de facto está a dizer incongruências, está a dar dados incorretos, mas a pressão com que ele está naquele momento, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista da gestão da informação e da pressão que tem para gerir essa informação, não lhe permitiu de facto ter o discernimento de vou capitalizar aqui um bom momento para mim e vou, ao fim e ao cabo, mostrar-lhe que ele está a fazer uma série de estratégias que, ao fim e ao cabo, não as consegue concretizar e que poderia correr pior para o lado de Gouveia Mel e ele não soube tirar proveito disso. E é no meio deste debate, Luís Marcos Mendes acaba por chamar André Ventura ao barulho. Desculpe, o senhor está pior que o André Ventura. Pior que o André Ventura. Não, está. O senhor está mesmo desesperado. Este é um momento que não deixa de ser interessante. Vimos aqui Gouveia Mel várias vezes, 2, 3 vezes por 3 momentos, exibiu documentos, uma estratégia de comunicação muito ligada a André Ventura, não é o único, há outras pessoas, outros candidatos, noutras circunstâncias, a mostrar e a exibir documentos. Ele aqui tentou, ao fim e ao cabo, passar um bocadinho para o registro do ataque mais direto, a ver se conseguia desconcertar de certa forma Gouveia Mel. Foi uma parte inteligente de Gouveia Mel, não aceitou o desafio, não se deixou picar, entre aspas, por este toque, desconsiderou, deixou passar ao lado e acho que Marcos Mendes, aliás, disse isto 2 ou 3 vezes durante o debate, disse logo de início, disse agora logo aqui, já com 10 minutos decorridos do seu tempo, já acho que era a 3ª vez que lhe fazia a referência a Marcos Mendes e que o outro não aceitou e acho que foi inteligente o facto de não ter aceito. Bom, analisados agora os momentos de Luís Marcos Mendes, tempo agora de vermos aquilo que foi a prestação de Henrique Gouveia Mel. O Dr. Luís Marcos Mendes, que diz que é uma vítima de acusações, foi o primeiro a acusar-me. Lá está, a estratégia que Gouveia Mel tentou trazer trouxe várias informação e aqui eu acho que faltou-lhe a profundidade dessa informação. Trouxe os documentos, mostrou os tópicos dos documentos, mas não concretizou. Há um momento, inclusive, julgo que é com este documento, Marcos Mendes lhe diz: o senhor está a mostrar um documento aqui de 2000 e já lá muito atrás, onde isso não teve seguimento nenhum, onde o próprio Ministério Público desconsiderou e o senhor está a mostrar coisas que não têm profundidade. E acho que, mais uma vez, o nível de preparação nestes pontos deveriam ter sido mais exaustivos e às tantas não é trazer vários, como Marcos Mendes pediu, dê-me um, ele se calhar se trouxesse 1 ou 2 situações concretas, teria ganho muito mais do que trazer 3 ou 4 ou 5 situações que possam ser vagas, fica sempre na percepção de quem está do lado de cá, mas será que de facto ele consegue concretizar aquilo que está a mostrar ou não consegue? Ou é só mesmo mais um título de um jornal? Muito bem. E chega uma parte da conversa em que os dois acabam por se desentender. Então leia. Não vou ler, eu não vou fazer esse espetáculo. Desculpe lá, agora sou eu que estou a falar. Sim, fala. Depois o senhor fala.
Bom, isto é um registro de imperatividade enorme de Gouveia Melo. Eu acho que Gouveia Melo teve melhor aqui num aspecto que tem sido recorrente na forma da comunicação dele, sempre muito imperativo, sempre com uma necessidade muito premente de liderar, de mostrar que tem registros, que ele é que manda. Aliás, temos depois aqui um outro momento muito elucidativo disso mesmo. Mas este autoritarismo, eu acho que ele corrigiu, não sei se me ouviu os reparos, daqueles olhos abertos com que vai direito às pessoas, quase que a intimidar, mas aqui assume de facto essa forma de comunicar com alguma perda aqui de controle. E a ideia que me dá na comunicação de Gouveia Melo é que, simbolicamente, com uma metáfora, se isso fosse uma panela de pressão, estamos sempre a ver quando é que ela explode. E ele parece que nos momentos em que vai perder o controle se refaz, mas está sempre ali num limiar muito grande de uma comunicação que deveria ser muito mais controlada, para também passar uma maior seriedade e uma maior sonoridade, se quisermos, ao eleitorado, que é isso que se pretende com estes debates. E há também um outro momento em que Henrique Gouveia Melo parece estar também de novo irritado. Vamos ouvir. Que é o assessor. A primeira coisa que eu lhe quero dizer é que ninguém manda em mim. Não, desculpe lá, ninguém manda em mim, nunca ninguém mandou em mim. Este é um ponto que eu acho que, se Marcos Mendes, mais uma vez, tivesse na capacidade de uma gestão de raciocínio como ele a tem em tantas outras circunstâncias, este era um ponto que deveria ter pegado logo mais cedo, porque este confronto, sair daquilo que é o comportamento, ir para aquilo que é a identidade, e este debate começou muito em ataques ao comportamento, para depois virmos já para os ataques mais pessoais, mais às identidades. E aqui Marcos Mendes, se tivesse esse discernimento, teria conseguido tirar Gouveia Melo muito mais do sério com este tipo de estratégias de comunicação, de levar para as questões de quem é que estava a liderar a campanha e o que é que lhe demandava dizer, e aqui, mais uma vez, este descontrole. E acho que quando se consegue levar Gouveia Melo a este descontrole, ele passa, de facto, essa fragilidade que tem no seu processo de comunicação para o eleitorado e que não colhe a favor dele. E se aqui, de facto, o relevante é quem é que vai sair com algum ganho relativamente a isso, teria sido capitalizado e teria sido mais majorada a comunicação de Marcos Mendes se tivesse feito esse mesmo percurso. Muito bem, vamos agora olhar para o último momento em que há aqui uma espécie de comparação com Francisco Sá Carneiro. O que eu quero dizer é que eu olho para si e não vejo uma pessoa do PSD, de Francisco Sá Carneiro, preocupado com os problemas sociais. Eu olho para si e vejo uma pessoa que protege os ricos, que faz negócios com os ricos e que tem essa preocupação. O resto é conversa redonda, sem arestas. É isso que eu vejo em si. É um momento em que Gouveia Melo sabe que está a chegar ao fim, portanto já não vai ter uma segunda hipótese. Aliás, ele diz mesmo, e aqui teve essa calma, por isso eu acho que ele neste debate teve melhor do ponto de vista da gestão, do controle da comunicação em si do que Marcos Mendes, porque ele sabia que o último momento ia ser de Marcos Mendes e diz o último momento vai ser o seu, e então ele utiliza aqui este momento para tentar afastar Marcos Mendes daquilo que é o eleitorado do PSD, dizendo que você não está ligado à estrutura base do PSD, a Sá Carneiro, tentando mais uma vez pessoalizar, não ir ao comportamento, mas ir à identidade, àquilo que é a forma base da comunicação dele, tentando dissociá-lo do PSD, que se conseguisse dissociá-lo do PSD, eventualmente poderia ir buscar algum eleitorado a essa faixa e tenta ir buscar, sendo ele como independente e que se diz independente, buscar votos a todos os lados, a todos os quadrantes, que era aquilo que poderia ser o melhor que lhe poderia acontecer neste momento. Rui Mergulhão Mendes, obrigada pela análise e uma boa noite. Obrigado. E fazemos agora uma pausa, já a seguir toda a análise internacional com o Major-General Isidro Pereira. Fique connosco.